Muito obrigado, muito obrigado. Este vídeo seria a continuação do vídeo anterior da semana passada. É o estudo da Sutra Sagrada. Na semana passada, falamos que a leitura da Sutra Sagrada faz manifestar a força da vida que vem dos seus antepassados e a proteção espiritual do seu antepassado. E a questão que muitas pessoas perguntam também é a influência negativa do espírito do antepassado. Não cura com a leitura da Sutra? Sim, cura. Agora, tem muito exagero na cabeça das pessoas achar que tudo que acontece na vida, doença ou qualquer coisa ruim que acontece na vida é influência do antepassado. Não se trata disso. Existem realmente algumas situações relatadas no livro do professor Masato Taniguchi. Ele mesmo diz que isso é possível, e é exatamente sobre isto que nós vamos ler nesse vídeo. A leitura da Sutra Sagrada aumenta a proteção espiritual do seu antepassado e o liberta da ilusão. O questionamento é, quando fala liberta o antepassado, o espírito da ilusão, o questionamento é, mas o espírito pode estar em ilusão? Sim. O professor Masato Taniguchi é bem claro que o mundo espiritual é mundo fenomênico, ou seja, existe ilusão. Existem camadas espirituais dentro do mundo espiritual, aí já é outra conversa. A caminhada da prosperidade 2025, este é o 4º ano, e este ano nós vamos concluir o estudo da caminhada da prosperidade com o estudo da Sutra Sagrada. A caminhada da prosperidade é um grupo de estudo da verdade da vida da Seichonoye, e a Sutra Sagrada seria o resumo dos 40 volumes da coleção Verdade da Vida. A leitura da Sutra Sagrada, compreendendo o seu significado, aumenta o poder de proteção espiritual do seu antepassado. O estudo da Sutra Sagrada extrairá de você a força necessária e transformará radicalmente a sua vida. O seu destino é esculpido por suas próprias mãos, isto é, pela sua força da vontade e determinação. Então, não exagera achando que o antepassado é que vai dar toda a força, coragem e determinação. A força da vida realmente vem do elo formado pelos laços familiares do antepassado, isso já vimos isso. Mas a força da vida está dentro de você. O seu destino é você que esculpe com suas próprias mãos, isto é, pela sua força de vontade, sua determinação, a sua coragem. Às vezes falta essa força da vida, falta coragem, falta determinação. E nesse sentido é que vem a proteção, aumenta o poder da proteção espiritual do seu antepassado, faz nascer em você, faz brotar em você a força da vida, porque você restabelece o elo de ligação. Restabelecer elo de ligação significa você estar em harmonia, em paz com suas raízes familiares. Se você estiver em paz, em harmonia com suas raízes familiares, nem precisa ler essa Sutra Sagrada. É natural. A vida, você já recebeu a vida de Deus. A vida de Deus está dentro de você, não depende de nada, só de você. Você pode extrair a força da vida e transformar isso em vontade, coragem, determinação, resiliência e vencer todos os obstáculos da vida e atingir o sucesso pessoal, profissional, empresarial. Inscreva-se na Caminhada da Prosperidade 2025.
Para se inscrever, basta enviar e-mail para orlando@canaldaprosperidade.com ou preencher o formulário da Microsoft Forms através do link que está na descrição deste vídeo. Os benefícios do estudo da Sutra Sagrada. Quando a força da vida se manifestar plenamente, há saúde, paz, prosperidade, progresso pessoal do lar e da sociedade. Então, o benefício da Sutra Sagrada é manifestar a força da vida, em primeiro lugar. E o que impede a manifestar a força da vida? É a ilusão. Se você eliminar a ilusão, nasce a força da vida. Ou seja, se você estiver em ilusão, a força da vida não chega até você e, por isso, pode ficar doente, em desarmonia, pode não ter prosperidade material, pode acontecer insucesso pessoal, insucesso empresarial, etc, etc. Professor Masaru Taniguchi. A Sutra Sagrada tem demonstrado poder extraordinário, melhorando o destino de milhões de pessoas, eliminando os karmas negativos, ilusões, que é a causa das infelicidades, que impede a manifestação da força da vida. A graça é maior quando se lê ciente do seu significado. A leitura da Sutra Sagrada, compreendendo o seu significado, ajuda a iluminar o espírito do antepassado, aumentando o poder de proteção espiritual deles. Como se processa a proteção espiritual do antepassado? As pessoas pensam que o antepassado vem e começa a te empurrar ou puxar, sei lá, não sei qual é a cabeça, ou sussurrar o que você tem que fazer no teu ouvido. Eu não sei qual é a imaginação da pessoa. Essas coisas de sussurrar no ouvido, puxar tua mão para levar para um caminho, isso não acontece. O espírito não é uma coisa física, é uma energia, é invisível. A ciência humana ainda não consegue detectar, é como fosse uma matéria escura que não reflete a luz. Como não reflete luz, nós não enxergamos, pois que o espírito é invisível. A força da vida, ou seja, a força espiritual, flui eternamente através da corrente formada por laços familiares. É fundamental entender essa questão, de onde vem a força da vida. A força da vida vem da grande vida, Deus, grande vida. Deus criou todas as coisas, afinal, criou o homem, quando diz criou o homem, criou a matriz do homem, que o Dr. Masaru Taniguchi chamou de So, que é a vida espírito. Vida espírito é vida espírito, não é nem homem nem mulher. Daí, dessa vida espírito, é que se manifesta o homem físico, o homem ou a mulher físico. Isso, através de gerações e gerações, foram formando as raízes familiares, que são todos os nossos antepassados. Aqui embaixo está ligado a Deus, o homem, sou homem, vida, espírito. Na nossa última geração, o tronco é formado por pai e mãe, e eu sou o galho, que somos os filhos. A vida flui eternamente através desses laços familiares, porém, o que impede a manifestação da força da vida é a ilusão. A ilusão é como se fosse uma barreira, como se essa corrente, cabo elétrico que lhe traz energia, estiver interrompido, cortado. Então, a ilusão impede e não deixa a força da vida chegar até você. Não chegando a força da vida, você sente muitas vezes fraco, sem coragem, sem determinação, e aí você não consegue comandar a sua vida. Comandar a sua vida, você comanda com mente de Deus, não com sua mente. A sua mente é um canal de ligação. Isso aqui, essa ligação aqui é feita através da sua mente.
Você comanda a sua vida com o poder da mente de Deus. Se o fluxo estiver cortado, você vai comandar com sua mente humana. A mente humana faz coisas que diferente, não é da vontade de Deus. E aí acaba criando um monte de besteiras, cria doença, cria a pobreza, cria coisas, inutilidades na sua vida. O que impede a manifestação da força da vida é a ilusão. Eu consigo compreender que eu estou em ilusão. Mas se o antepassado pode estar em ilusão, e se o antepassado estiver em ilusão, vai impedir também que a força da vida flua até você. Por isso que a leitura da Sutra Sagrada liberta os antepassados da ilusão e aumenta o poder de proteção espiritual deles. A corrente de laços familiares pode estar rompida porque o espírito de um de seus antepassados está em ilusão. Isso pode acontecer, mas existem espíritos em ilusão. É o que está na Sutra. Existem várias imagens espirituais, existem espíritos doentes, existem espíritos sofredores, espírito que não tem estômago e sofre doença gástrica, espírito que não tem coração e sofre doença cardíaca. Tudo isso é ilusão. Então, quando você elimina essa ilusão, restabelece o fluxo da vida aqui, a vida flui eternamente através desses laços, chega a você eliminada a ilusão da mente do antepassado, restabelece a corrente de laços familiares e a força da vida chega até você. A questão é ilusão da mente de um espírito. O espírito tem mente. O espírito, na realidade, é mente. É o que já vimos no vídeo anterior também. O que é espírito? A mente que deixou este corpo mantém a sua individualidade com a sua força mental. Então, o espírito, na verdade, é uma força mental, uma energia mental, eu digo energia, mas não é essa forma de energia de corrente elétrica que a nossa ciência consegue detectar. É uma forma de energia que a nossa ciência não consegue detectar que existe. Por isso, muitas pessoas questionam que o espírito não existe, porque não tem como detectar pelo nosso conhecimento, pela nossa ciência. É uma outra forma de energia. É como uma matéria escura. Hoje em dia a ciência admite que existe matéria escura, mas como ela é escura e não reflete luz, não temos como perceber. E a nossa percepção, a nossa ciência está baseada em ver. Ver significa luz reflete. Quando a luz bate naquele objeto, naquela forma, ela reflete, e aí os nossos 5 sentidos conseguem ver, enxergar, sentir. Mas como isso não acontece, nós dizemos que não existe, porque nosso sentido não consegue captar. Existe espírito em ilusão, sim. E existe doenças causadas pela ilusão do espírito em ilusão, sim. Já vimos isso na Sutra Sagrada. Existe espírito doente, espírito que não tem estômago e sofre doença cardíaca. E se um desses espíritos influenciar alguém, a pessoa influenciada apresentará uma doença gástrica, uma doença cardíaca. Por quê? Como é que o espírito vai estar doente? O espírito é uma mente. A mente em ilusão profunda dá a forma à sua crença e manifesta uma imagem falsa. Ou seja, se a mente do espírito estiver em ilusão profunda, cria uma imagem falsa
Esta ilusão cria uma imagem falsa, ou seja, cria doença, cria a doença gástrica, cria doença cardíaca, mesmo não tendo coração, e sofre de doença gástrica e sofre de doença cardíaca. O que temos que entender? Ilusão do espírito e ilusão. O que quer dizer ilusão do espírito e ilusão? Ilusão do espírito e ilusão é mente em ilusão do espírito. Ou seja, o que causa a influência negativa não é a vontade do espírito, do seu antepassado, do nosso antepassado. O espírito em si, o espírito do nosso antepassado, não tem nenhuma maldade, intenção de causar doença, fazer sofrer. Assim como eu jamais teria intenção de causar mal, causar dores, sofrimentos para os meus filhos, pelos meus netos. Creio que ninguém tem essa intenção, um pai, uma mãe, causar dano a seus filhos, a seus netos. Da mesma forma, o espírito não tem maldade. Mas como está em ilusão, a mente em ilusão profunda dá a forma à sua crença, ou seja, ele sente que está doente, está com dores, e quando você está com dor, sente mal, você pede ajuda, manda uma vibração de ajuda. O espírito que está doente manda vibração de sofrimento, e quem captar esta vibração passa a se manifestar os mesmos sintomas. Não é que o espírito quer causar isso em você, mas ele está pedindo um socorro. Tem vários relatos no livro do professor Masaharu Taniguchi. Tem uma que ele conta que ele participava de reuniões mediúnicas como laboratório E numa das reuniões que ele participou, apareceu a mãe de uma pessoa que estava participando dessa reunião mediúnica, ofegante, reclamando de dores e pedindo ajuda. E o professor Masaharu Taniguchi literalmente disse: senhora, a senhora já está morto, não tem mais corpo, está livre no mundo espiritual, então não tem por que sentir dores no peito, porque essa senhora tinha falecido com pneumonia, com febre, com dor no pulmão, e continuava sentindo dores no pulmão. Isto já fazia 17 ou 18 anos após a morte, ainda sentia dores. O professor Masaharu Taniguchi explicou e depois disse: nós vamos fazer agora a leitura da Sutra Sagrada para a senhora compreender a verdade. Fizeram a leitura da Sutra Sagrada naquele momento. Quando terminou a leitura da Sutra Sagrada, o espírito dessa senhora já tinha parado de estar ofegante, sentindo falta de ar. Não tinha sentido sentir falta de ar, você já não tinha pulmão nem coração. E aí o espírito compreendeu a verdade, libertou-se da ilusão e se afastou, despediu da filha que estava lá e agradeceu a todas as pessoas, despediu e foi embora para cumprir outros métodos, outros caminhos, outro caminho da evolução espiritual. Quando a pessoa é influenciada, não o espírito, não necessariamente o espírito, para que o espírito compreenda a verdade, primeiro, se eu for uma pessoa influenciada, eu preciso compreender a verdade. Como é que eu posso passar a verdade se eu não reconheço a verdade, se eu não aceito a verdade? Se eu não aceito a verdade, como é que eu vou passar a verdade para alguém? Não há como passar. A verdade não se ensina a verdade. A verdade é transmitida, a vibração da convicção, da certeza que toca no espírito da pessoa, das almas das pessoas, e aí desperta
a verdade dentro daquela pessoa. Então, quando a pessoa é influenciada a reconhecer a verdade pela leitura da luz, a luz da verdade vai ser enviada ao antepassado em ilusão. E o antepassado capta essa luz da verdade, apaga a treva e desaparece a doença. Eu também posso contar uma situação particular. Meu pai, por muitos anos, teve muita dor de cabeça, sentia dor de cabeça só de um lado. Eu também passei por isso, menos do que meu pai, mas de vez em quando me dava dor de cabeça. E o curioso da dor de cabeça é que só doía um lado da cabeça. Recentemente eu tive que fazer a cremação do meu avô, porque eu queria trazer as cinzas para a urna num templo budista. E quando fui pedir a cremação, fui negado, porque na certidão de óbito constava que tinha uma fratura no crânio. Eu sabia que meu avô tinha morrido por um acidente, que uma árvore tinha caído em cima dele, mas não sabia que tinha fraturado a cabeça, tinha fratura na cabeça. Depois que eu entrei na Seicho Doye e comecei a fazer a leitura da Sutra, eu parei de ter dor de cabeça desse tipo, de doer só um lugar da cabeça. Não estou dizendo que isso é certeza absoluta, mas eu acho que era o meu avô mandando vibração de dor, a dor que ele sentiu no momento do acidente. Então, de vez em quando eu captava, meu pai acho que captava mais, tinha mais problema de dor de cabeça, e eu tinha de vez em quando. Mas quando eu comecei a fazer a leitura da Sutra, depois disso nunca mais tive esse tipo de dor de cabeça. Caminhada da Prosperidade 2025, então, é o estudo da Sutra Sagrada. A leitura da Sutra Sagrada aumenta a proteção espiritual do seu antepassado. Na realidade, não é que aumenta, liberta, restabelece a corrente de laços familiares e a força da vida passa a jorrar na sua vida e se manifesta como coragem, como força, como saúde, como alegria, como determinação, como resiliência, e te dá ânimo, coragem para superar as dificuldades, as barreiras, e você sempre consegue atingir o seu objetivo na sua vida, objetivo de sucesso, de êxito pessoal, êxito familiar, êxito empresarial. Muito obrigado, muito obrigado.